Lançado em 1989, Ela é o Diabo é uma comédia com toques de drama que acompanha a jornada de Ruth, uma mulher traída pelo próprio marido com a escritora de livros Mary Fisher, uma das personalidades que ela mais admirava na vida. A partir daí, se desenrola um arco intenso de vingança e superação, onde cada passo é calculado para destruir os pilares que sustentam a vida dele: casa, família, carreira e liberdade. Entre o humor ácido e críticas sociais afiadas, o filme mostra a transformação de uma esposa submissa em uma mulher determinada que não apenas recupera o próprio valor, mas redefine completamente quem ela é. E meus amores, vamos falar de Ela é o Diabo, esse filme que eu me lembro que passava na Record, e quando eu fui pegar umas imagenzinhas dele pra já pensar como que ia ser a thumb e tal, eu vi lá um print dele passando e o símbolozinho da Record no canto. Então tipo assim, eu não tô errado, tá? Tem um monte de filme que a galera falava assim: nossa, eu assisti a esse filme na sessão da tarde. Que isso? Gente, a memória foi adulterada, porque a gente acha sempre que todos os filmes mais legais que a gente já assistiu na nossa vida passam na sessão da tarde. Esse é o poder da Rede Globo. O poder da gente achar sempre que tudo de bom da TV vinha deles. Mas Ela é o Diabo era da Record. Eu não posso acreditar. Que é uma emissora evangélica, né? Olha o filme que eles estão passando de tarde, Ela é o Diabo. Você está sendo um bichinho de estimação do diabo. Bom, o fato é que eu me lembro até hoje quando eu assisti despretensiosamente, não achei que eu ia gostar, porque eu achei que o filme não tinha muito nada a ver. Aquela mulher no começo, fora dos padrões, perto da outra loira, que na época pra mim não era a Meryl Streep, e que o marido vai ficar com a loira, aí ela fala, vou me vingar, e vai atrás, e de repente, quando eu vi, eu já tinha comprado completamente o enredo, a história da Ruth, já tava torcendo contra a Mary Fisher, e o final é extremamente satisfatório. É muito bom. Porém, meus amigos, é baseado em um livro, e eu vou dizer pra vocês, o livro é completamente diferente. Mentira! Não completamente, mas a maioria das passagens são diferentes, porém no livro a Mary Fisher morre e a Ruth, ela toma o lugar da Mary Fisher. Literalmente. Ela faz cirurgia plástica pra ficar parecida com a Mary Fisher. Ela passa a usar as roupas da Mary Fisher. Ela compra a casa da Mary Fisher. E faz o marido dela sofrer e agonizar pro resto da vida dele. Ah, bom, né? Porque ela destrói a vida dele e ele fica dependente dela. O livro é uma loucura, mas a gente vai comentar mais sobre esses detalhinhos todos no final do vídeo. No momento agora, vamos comentar sobre esse filme que é delicioso, é maravilhoso. E eu sei que muitos de vocês estão esperando por esse vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem no final das contas. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí, que hoje a gente vai ver essa mulher poderosa ter uma transformação de vida fantástica, hein? Hoje é Ela é o Diabo. E aí? Bora conhecer essa pérola? E o filme começa mostrando pra gente a nossa protagonista Ruth, que tá ali dentro de um universo feminino da época, né, bem dos anos 80, onde as mulheres se arrumavam muito. Era uma época de cores e plumas e paetês. Incendiando a Marquês de Sapucaí. E a gente percebe o contraste que existe entre ela e esse universo de fato. Ela começa falando que algumas mulheres já nascem bonitas, outras aprendem a ser bonitas e outras precisam de toda a ajuda possível pra isso acontecer. E é aí que ela aparece a cara dela inteira na frente de um espelho observando uma outra mulher se arrumar. O que, gente, pelo amor de Deus, gente, você não aparece desse jeito do nada, olhando pra alguém. Tem aquelas que precisam de toda a ajuda possível. Como eu. Bom, ela liga pro marido dela pra avisar que ela tá procurando um vestido, que ela tá se arrumando toda e que ela tá muito animada pra festa que eles vão naquela noite. O marido dela é um otáriozão e nessa primeira cena já fica muito claro pra gente que ele é completamente adúltero. Porque na hora que ele tá falando com ela no telefone, primeiro ele fala que ela não precisa ir, que vai ser uma festa chata, só vai ter gente chata. Ela fala que faz questão, porque como já faz tempo que eles não fazem um programa, alguma coisa divertida, vai ser legal eles irem. E aí aparece uma secretária, toda gostosa, a secretária dele, porque ele só contrata mulher gostosa. E ele é completamente adúltero, tá? Então ele trai. Sua vadia.
E enquanto ela tá no salão de cabeleireiro arrumando o cabelo e tal, pintando as unhas, ela vê uma reportagem que tá passando na TV e adivinha de quem que é a reportagem? De uma escritora de livros famosíssima, de um sucesso gigantesco, milionária, chamada Mary Fisher, interpretada pela Meryl Streep. Maravilhosa. Acontece que a Mary Fisher tem a vida que a Ruth sempre idealizou. Ela acha a Mary Fisher uma inspiração, ela acha ela maravilhosa. Ela tem uma casa gigantesca, ela é linda, ela cuida da mãe, colocando a mãe num asilo lá que é caríssimo, um asilo que cuida dos velhos, é um dos asilos mais caros que tem. E ela fala sobre o romance, sobre, na verdade, ela escreve as histórias que ela vive. E a Ruth, ela fica ali, enebriada com aquilo tudo, até que chega o dono do salão, sei lá, alguém que trabalha no salão, empurra a cabeça dela com tudo. Coitada. Ela é tratada como uma indigente, praticamente, sabe? Desumano. No fim das contas, ela vai pra festa e ela se destaca no meio de todo mundo, porque enquanto tá todo mundo meio padronizado ali, ela tá cheia de estampa, ela tá com um vestido que, pelo amor de Deus, gente, esse vestido não. Quando o filme quer acabar com a mulher pra poder ter esse arco do personagem, eles começam o filme de uma maneira pesada, né? Pois ela tá ali achando tudo aquilo interessante, até que ela tropeça na Mary Fisher e, sem querer, derruba bebida no vestido dela. Me desculpe. E aí um contraste. A Mary Fisher toda alinhada, cabelo, aquele vestido cor-de-rosa. E a Mary Fisher usa muito cor-de-rosa. Não sei se vocês sabem, mas o rosa, ele é muito associado à beleza. Ah, legal. Assim como o preto é associado ao luto, e o amarelo à esperança, se eu não me engano, né? E o vermelho, perigo. O rosa é beleza. Em contraste com a Ruth, que tá com cores escuras e meio desalinhada, né? Meio esquisita. E ela fica passada que é a Mary Fisher, e a Mary Fisher é extremamente grossa com ela. O Bob, marido da Ruth, vendo o que tá acontecendo, ele chega, empurra a Ruth e fala, pelo amor de Deus, vai lá buscar água morna com sal pra gente poder colocar aqui pra não manchar o vestido dela. E aí a Mary Fisher fica encantada com ele. Acontece que depois desse momento, os dois se retiram pra ficar mais a sós e ficam trocando umas frases libidinosas um com o outro, sabe? Uma coisa meio... Ela começa a dar em cima dele real, enquanto a Ruth lá embaixo, gente, ela fala com a maior alegria do mundo que ela acabou de derrubar vinho na roupa da Mary Fisher e que ela tá feliz da vida, que ela conheceu a Mary Fisher, pelo amor de Deus, que ela tava ali. Eu derramei vinho em Mary Fisher, sabe? A famosa escritora. Uma coitada. Porém, a Ruth fica lá embaixo sozinha procurando a Mary Fisher e não encontra. No fim das contas, o Bob se oferece pra dar carona pra Mary Fisher até em casa. Só que aí ele fala que como a casa da Mary Fisher é um pouco mais longe, ele vai deixar a Ruth e levar a Mary Fisher. Meus amores, a Ruth tá no banco de trás. Ela já tá achando aquilo muito esquisito. Ela fica olhando pra Mary Fisher, ela olha pro Bob. Não, isso tá esquisito. Acontece que o Bob nem em casa ele deixa ela 2 ruas antes da casa, porque se ele for deixar ela em casa, ele vai ter que dar a volta pra poder pegar o rumo da casa da Mary Fisher. Ele fala, ah, não, pra não dar essa volta toda, a Ruth vai andando, ela gosta, né, Ruth? Pois a gata sai, vai andando assim, ele despreza ela completamente. Cara, não existe isso. Minha filha, que pena de você. E dali, coitada, sozinha, a imagem é triste, ela andando sozinha, indo pra casa sozinha. Bom, acontece que quando o Bob chega lá pra deixar a Mary Fisher, os dois começam a conversar. Ele comenta que ela é uma escritora muito famosa de romances e que ela deve viver muitos, né? Que ela fala que ela realmente escreve o que ela vive e que ela precisa viver pra ter essas histórias. E aí os dois começam a se pegar assim, é uma libidinagem total, tá? Eles ficam assim, é um olhar de lascívia terrível entre os dois. E a Ruth em casa, ela cata. Quando dá um horário e ela percebe que o Bob não voltou, ela tá lendo um livro da Mary Fisher. Só que o que ela tá lendo é uma descrição da Mary Fisher de um momento erótico. Ela automaticamente pensa, é isso que tá acontecendo entre ela e o Bob nesse exato momento. Ela entrelaçou seus braços nele, como a erva daninha se entrelaça numa pilastra. Muito que bem. No outro dia de manhã, as crianças perguntam cadê o pai delas, porque ele não tá em casa, e eles começam a fazer umas previsões horrorosas de que ele sofreu um acidente terrível, de que ele pode estar morto, etc. E a Ruth, pra acalmar as crianças, ela conta uma mentira. Ela fala, o pai de vocês provavelmente furou o pneu do carro dele na estrada, passou a noite na estrada, um amigo dele deve ter ido ajudar ele. Foi isso que aconteceu, com certeza. Só que nem ela acredita nisso. Ela só tá contando essa mentira pras crianças parar de falar besteira. Acontece que o marido dela chega, as crianças perguntam pra ele o que foi que aconteceu e adivinha o que ele fala? Que o pneu estourou na estrada de madrugada, que ele teve que passar a madrugada na estrada e que um amigo dele foi ajudar ele de manhã. Não!
exatamente a mesma mentira que a Ruth acabou de contar pras crianças. Ou seja, tava traindo ela com a Mary Fisher. Bom, os dias se passam, ele fala que conseguiu a conta da Mary Fisher e que agora ele vai ser contador dela também, vai movimentar lá a fortuna dela, vai ajeitar tudo financeiramente pra ela. E a Ruth, coitada, ela sabendo disso, ela começa a achar que o problema é ela. Então ela pensa, eu vou ser uma mulher maravilhosa pra ele. Por quê? Ele tá tendo um caso com a Mary Fisher, mas é só um caso. A família dele tá aqui, a esposa dele tá aqui, o amor dele tá aqui dentro dessa casa. Quando ele se cansar da Mary Fisher, ela vai estar aqui de braços abertos esperando por ele. Então ela pensa, vou começar a cozinhar mais pra ele, não vou mais ser reclamona, vou cuidar da minha beleza, vou tentar ficar mais bonita. Ela simplesmente aceita que ele tá traindo ela e que ela é o problema. O problema é que ele tá boring nesse casamento e que tá tudo certo ele ter um caso. E gente, eu vou falar pra vocês, tá? Por incrível que pareça, durante os anos 40, 50, 60, 70, até 80, era meio que um pensamento, tá? Assim, não sei se no Brasil, mas nos filmes a gente vê muito isso. Historicamente, a gente conhece histórias reais de mulheres que eram traídas pelo marido e tal, vivências, etc. E que, assim, era meio que comum os homens terem amantes. Normal. Eu acho muito loucura. Eu acho muito loucura principalmente porque existiam revistas femininas onde as revistas ensinavam as mulheres a como agarrar o seu marido, a como não deixar as coisas esfriarem. Por quê? Se você deixar as coisas esfriarem, ele vai procurar do lado de fora e a culpa é sua. Quem tem que fazer o casamento acontecer é você. Se você não fizer, ele vai procurar fora e não adianta reclamar. É tipo isso. É muito absurdo, né? Mas é. Acontece que aqui nesse filme, meus amores, quando cai a ficha da Ruth, esse filme, inclusive, eu acho que é pra rever esse conceito e botar juízo na cabeça das mulheres. Acho que é por isso que também ele fez tanto sucesso. Bom, o fato é que os dias se passam, ele continua tendo um caso com a Mary Fisher, e aí tem um dia que ela vai dar um jantar pra ele e pros pais dele, e aí ele tá se pegando com a Mary Fisher antes do jantar. E aí é muito engraçado, quando ele tá indo embora, a Mary Fisher, ela vai lá botar a boca no joystick dele, né? Porque os dois jogam muito videogame, eles adoram jogar videogame, eles jogam sempre que eles podem. E aí a Mary Fisher resolveu colocar a boca no joystick dele quando ele tava pronto pra ir pra casa. E aí tem aquele match cut muito legal, que assim que parece que ela tá fazendo, corta pra Ruth cortando um pepino no meio, assim, ó, sabe? Com ódio. Bobby, eu sei. E porque ela já sacou, inclusive ela já não tá nem achando que as coisas vai dar certo, porque tá demais, o Bob tá todo dia chegando atrasado e tal. Pois esse jantar é uma merda, meus amigos. Esse jantar é um lixo. Ela queima a comida, ela tropeça no meio da sala, quase cai. O Bob vai ficando cada vez mais, porque conforme a vida dele com a Mary Fisher vai ficando maravilhosa, quando ele volta pra casa, aquilo é um caos pra ele. E a Ruth é um caos. Pois, no fim das contas, ela tá tão louca que ela assou uma comida com um rato de estimação do filho dele na comida. E aí ela fala, ai, deixa eu pegar uma peneira pra poder peneirar, pra tirar. Aí ele fala, você tá louco? Uma peneira? Eu tenho um rato na comida, isso aqui você vai tudo embora. Leva essa merda embora. Ele começa a xingar ela não aguenta. Aí ela joga o bagulho no chão, começa a xingar ele também. Fala que ele tá tendo um caso com a Mary Fisher, fala na frente dos pais dele e das crianças, que é isso que ele tá fazendo. Ele fica muito louco, manda as crianças subirem e ele tira o cinto, como se ele fosse bater nas crianças. Tipo, mano, pelo amor de Deus. Os pais dele vão embora e ele começa a xingar a Ruth no quarto. Ele começa a falar que ela é a pior coisa que ele fez nessa vida, que ele não sabe onde que ele tava com a cabeça, que ele nem sabe se ela é uma mulher e que pra ele, ela é o diabo. Você já se olhou no espelho recentemente? Acho que você nem é mulher. Sabe o que você é? Você é um diabo! E aí, antes dele sair, ele cita as 4 coisas, os 4 pilares mais importantes da vida dele, que foram as grandes conquistas das quais ele se orgulha. Que foi, primeiro, o lar, que é essa casa, que é deles, e que ele considera que é o castelo dele. A família, que são os filhos dele, que é essa coisa, a união, esse momento que eles têm juntos, o trabalho dele e a liberdade, pra poder fazer o que ele quiser. Depois disso, ele sai e deixa a Ruth ali sozinha. No dia seguinte, a Ruth amanhece da vida, louca de ódio. Aí ela faz uma lista desses bens tão preciosos que o marido dela diz ter conseguido na vida dele, porque é a partir deles que ela vai destruir ele. E aí, pra começar, ela vai explodir a casa. Só que é engraçado, é muito simbólico a explosão da casa, porque está ligado a tudo o que mantinha ela submissa a esse relacionamento abusivo.
Ela usa o secador de cabelo, que é uma coisa muito comum nas donas de casa dos anos 70, dos anos 80. Ela usa os utensílios de cozinha, o micro-ondas, todas essas coisinhas que representam a dona de casa, de certa forma, ela usa isso pra fazer com que a casa exploda. E ela faz. E aí a mensagem, além de ser simbólica, ela também é poderosa porque ela tá dizendo que ela não volta mais pra aquela vida. Que nunca mais ela vai se permitir ser aquela mulher. E aí assim, a galera condena completamente donas de casa? É claro que não. Hoje existe, né, toda essa discussão, porque tem mulheres que querem ser donas de casa, tipo essa dos anos 80, anos 90, que o marido sai pra trabalhar, elas ficam em casa cuidando das crianças, fazendo coisas, a janta e tal. Eu acho que tá tudo certo. Porque eu acho que quando você tem um relacionamento saudável, sabe, quando seu marido é presente, quando é só esse lance da família mesmo que tá acontecendo, eu acho super ok. O problema é quando o cara é um idiota, tipo o Bob. Aí não, porque isso aí vira uma prisão. Isso aí vira quase que uma sentença. É muito triste. E aí não vale a pena, tem que fazer igual a Ruth mesmo. Jogar tudo pro alto e falar, agora você vai ver do que eu sou capaz. Acontece que ela risca da lista o primeiro bem do Bob, que é o lar. Lar, ele não tem mais pra onde voltar. Então o que ela faz? Pega as crianças, leva pra mansão da Mary Fisher. Quando chega, tá os dois se pegando na piscina, no meio da tarde. Os dois tá na piscina, no meio da tarde, se pegando. As crianças acham aquilo esquisitíssimo. E a Ruth avisa, Bob, as crianças vão ficar com você. Ele fica desesperado, porque pelo amor de Deus não. Volta com essas crianças pra casa e ela fala, não tem mais casa. Não tem mais casa, não tem mais nada. As coisas acabaram, a casa explodiu. Elas vão ficar aqui com você, porque você tem condições de dar uma vida melhor pra essas crianças do que eu tenho. Então é isso que vai acontecer. E ela simplesmente vai embora. Só que assim, ela chega a comentar que uma das coisas mais difíceis pra uma mãe é dar tchau pros filhos. Só que ela também tinha certeza que realmente ela não poderia dar uma vida melhor do que a que o Bob poderia dar. Porém, acaba que isso é parte também do plano dela. Ela foi à frente do seu tempo, porque até hoje existe muito essa questão, né, de o pai pode simplesmente dar uma de doido e ir embora. A mãe dá uma de doida e ir embora e deixar as crianças com o pai, parece que ela é doida. Aí não pode. Só que as crianças aqui, no caso, é grande, tá, gente? Não é como se fossem criancinhas pequenininhas, não. Há uns moleque grande já. Aí vem uma outra cena simbólica muito bonita. Por quê? Aparece uma mulher, enquanto ela tá decidindo o que ela vai fazer da vida dela, e ela tá vendendo uma rosa. E ela fala bem assim, você quer uma rosa bonita pra uma moça bonita? E ela fica olhando pra aquela rosa. E eu não sei se vocês sabem, mas além do cor-de-rosa ser associado à beleza, a rosa em si, a flor, também é associada à beleza. Então existe um simbolismo de uma vendedora de flores pegar uma flor que simboliza a beleza e entregar pra ela nesse exato momento, dizendo que ela também é uma mulher bonita. Vocês entenderam o poder do que aconteceu aqui? Já tá mudando, já tem alguma coisa diferente. Acontece que ela vai trabalhar em um asilo, mas não é qualquer asilo. É o asilo que está a mãe da Mary Fisher. Isso porque ela acha que é muito esquisito, né? A Mary Fisher tem uma casa gigantesca, tem um monte de funcionário. Por que a mãe dela simplesmente não mora com ela? Com certeza tem enrosco ali, mas para além disso, ela pretende descobrir podres da Mary Fisher para tentar usar contra ela. Então o plano aqui é se aproximar da mãe da Mary Fisher. Quando ela chega lá, ela conhece a dona do lugar, que é uma mulher histérica, muito brava, que dá medo até na gente, que a gente tá assistindo, a gente fala bem assim, nossa, que medo de trabalhar pra essa mulher, que avisa que é o seguinte, fez xixi na cama, rua. Não importa quanto a pessoa pague, se a pessoa falar bem assim, não, eu pago 10 vezes o valor. Não tem lugar pra idosos que fazem xixi na cama ali naquele espaço. Fora isso, ela conhece a Hopper, que trabalha ali também, que é uma senhora meio rabugenta, que não dá muita abertura pra Ruth, pelo menos nesse começo do filme, mas que as duas vão se desenvolver ali numa amizade, numa coisa muito legal. Inclusive ela vai virar a grande parceira da Ruth, vai ser muito legal ver as duas. E aí a Ruth percebe o modus operandi ali, que na verdade eles sedam os velhinhos todos os dias com os comprimidos pra deixar eles parecendo uns zumbis assim, porque a dona do lugar fala que eles preferem ficar sedados a ficar imaginando por que é que a família abandonou eles ali. Eles estão sedados? Nossos anjos preferem dormir a ficar acordados imaginando por que as famílias mandaram eles embora. Mas a Ruth fala, desse jeito não vai dar pra eu chegar na mãe da Mary Fisher, né? Até porque ela chega a falar com a véia, só que a véia nem tchum. O que ela faz? Durante a noite, ela troca as pílulas de sedativo e coloca a pílula de vitamina. Os velhos começam a reagir, começam a ficar doido, jogar futebol, pular, dançar, cantar. E a Hopper, quando percebe, ela sabe que foi a Ruth que fez alguma coisa. Então ela chama a atenção da Ruth. E aí a Ruth chama a atenção dela de
volta. Ela fala, eu acho que a gente não deveria ter medo, nem das pessoas e nem da vida. Porque ela percebe que a Hopper tem muito medo da dona do lugar. Ela fala, e eu também acho que mulheres como nós, ao invés de nos entregarmos, nós deveríamos nos ajudar. Porque ela percebe na Hopper um olhar perdido. O olhar que ela tinha quando era casada com o Bob. De não saber quem ela própria é. De não ter autoestima. De não gostar de si mesma. Lá na mansão da Mary Fisher as coisas já tá ruim. Primeiro porque a Mary Fisher não consegue mais escrever. Ela tá tentando ter um momento de paz na casa dela, mas ela não consegue por quê? A filha da Ruth escuta som no último volume e fica pendurada no telefone o dia inteiro. Ela fica puta, ela desce, desliga o rádio da menina, xinga a menina porque ela fica no telefone demais. O Bob liga pra ela e ela não consegue terminar de falar com o Bob porque o filho do Bob tá brincando com os dois cachorros, o dela e o deles. Só que aí ele joga um graveto, o cachorro dela pula pra pegar o graveto e morre. Ela fica tristíssima. Então, assim, as coisas já tá começando a dar ruim. Depois, a secretária do lar que ela tem ali não dá conta. A bagunça é gigantesca. O cachorro deles tá fazendo cocô pela casa toda. Então ela tem que descer pra botar a roupa na máquina de lavar e aí ela quebra a unha dela. É sutil. É apenas um simbolismo de que ela não tem manejo nem pra usar algo do qual vai fazer o trabalho pra ela. Ou seja, ela não sabe nem pôr roupa na máquina pra lavar. Porque se soubesse, não teria quebrado a unha. Ela ia saber o manejo ali. Então, tipo assim, aquela não é a vida dela. Não é assim que a Mary Fisher vive. Então, pra ela, já tá ficando esquisito. Sem dizer que o Bob, ele já tá se tornando adúltero de novo. Porque enquanto ele fala com ela no telefone, ele já observa uma mulher no carro e fica tentando seguir a mulher do carro do lado, gostosona. Já lá no asilo, a Ruth se aproxima da mãe da Mary Fisher, finge que não sabe que ela é mãe da Mary Fisher, comenta do livro que ela tá lendo, e as duas começam a conversar. E ela entrega que ela é mãe da Mary Fisher, que ela tá ali naquele lugar, não sabe por quê, que a filha dela tá lá no palácio, vivendo muito que bem. E a Ruth insiste que ela tem que ir lá pra casa da Mary Fisher. Acontece como as duas têm uma relação muito gostosa, inclusive tem uma hora que a mãe da Mary Fisher pede uma cerveja pra Ruth, a Ruth pisca pra ela, fala, claro, vou dar um jeito pra você. Será que pode arranjar uma cervejinha? Então a gente percebe que as duas ficaram íntimas umas às outras. Ela confia na Ruth. E a Ruth fala, eu próprio coloco você no trem pra você bater lá na casa da sua filha, pra você passar um tempo com ela. O que você acha? Ela fala, eu adoro. Pois acontece que ela vai. Obviamente, quando a Mary Fisher abre a porta, ela já pensa que, pelo amor de Deus, como é que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo? E aí, durante o primeiro almoço, entre eles, as coisas já tá diferente. Primeiro que a Mary Fisher, ela só usa cor-de-rosa, né? Durante essa primeira parte todinha do filme, ela tava sempre de cor-de-rosa. E aqui ela tá de cinza. Ela tá de cinza de uma maneira que conseguiu tirar o brilho, ficou opaco nela. Ela ficou opaca e a cor ficou opaca nela. A mãe dela entrega que ela tem 41 anos e não 34, porque ela fala pra todo mundo que ela tem 34, inclusive o Bob achava que ela tinha 34. E assim, só pra vocês saberem, tá? Na época lá, 1980, 34 anos era jovem, tá? Era bem jovem. É que hoje, bem jovem é 20, né? 19, 20 anos é bem jovem. Naquela época, 34 era. Agora, 40 já era esquisito. Ela tinha 41. Na época, tá, gente? Vamos deixar isso claro. E o Bob acha aquilo meio... mas você falou que tinha 34... Além de que a mãe dela tenta contar como foi a adolescência da Mary Fisher e ela não deixa, ela surta completamente, falando que não entende nem por que a mãe dela tá ali. Então tem coisa na adolescência dela. E aí, enquanto isso, lá na casa de repouso, Crepúsculo Dourado, a Ruth acaba se aproximando mais da Hopper. Enquanto elas estão comendo, a Ruth começa a comer uns doces, coisas que não tem ali na casa de repouso, porque todo mundo tem que comer aquela comida sem graça que a dona do lugar permite. Então a Hopper chega perto da Ruth, lambendo os beiços. A Ruth fala, quer? Pega aí um pedacinho. Prova um. Pois quando a Hopper põe na boca, tá na cara que ela não come um bolinho faz anos. Ela fica enlouquecida. As duas acabam com aquela caixa de guloseimas deliciosas. E através disso elas criam uma conexão. Elas começam a falar da vida uma pra outra. E aí a Hopper fala que ela trabalha ali há mais de 20 anos. E que ali se tornou a vida dela. Mas que ela tem outras coisas pra fazer também. E aí ela confidencia que ela tem uma poupança de mais de $55 mil guardada. E a Ruth pergunta, o que você vai fazer com esse dinheiro? Aí ela fala, não sei. Nunca pensei nisso. Ela fala, pô, Hopper, o dinheiro não tem valor se você não souber o que fazer com ele, se você não tiver algo pra fazer com ele, pelo amor de Deus. Vai viver, mulher. Ela fala isso pra Hopper. Vai viver, vai ser feliz. Aí ela fala, o que você faria? Aí ela, eu posso dizer que eu teria coisas pra fazer com esse dinheiro, viu? O que você faria com todo esse dinheiro? Eu posso pensar em alguma coisa. E aí uma próxima parte do plano da Ruth entra em ação. Ela molha com xixi a cama da mãe
mãe da Mary Fisher. Quando a dona descobre, ela liga pra Mary Fisher e fala: a sua mãe tá fora daqui, tá? Procura outro lugar pra ela ficar, ou melhor, fica com ela aí. Dá carinho, amor pra sua mãe, que você ganha mais. Porque não tem nem necessidade de ela tá aqui também. E não tem conversa, vocês sabem, né? Mijou, tá fora. Mas, meus amores, bem nesse dia, foi uma repórter da revista People entrevistar a Mary Fisher na mansão, e a Mary Fisher nunca que consegue dar a entrevista pra essa mulher. Quando ela sai pra atender o telefone, a mãe da Mary Fisher começa a falar com a repórter. E aí ela solta todos os podres possíveis da Mary Fisher. Fala que quando ela era jovem, ela dava pra todo mundo. Essas coisas que ela põe no romance, essas mulheres, não é nada parecido com ela. Que ela chegou a ficar grávida e deu a criança pra outra pessoa cuidar porque ela não queria a criança. Ela solta cada bomba. E a Mary Fisher fica desesperada porque ela já soltou. Ela já falou. A Ruth então se despede do Crepúsculo Dourado, fala que o trabalho dela ali já tá feito e que ela precisa ir pra próxima fase do plano dela. Ela risca da lista do Bob Família, porque ela já sabe que tá um caos lá na mansão da Mary Fisher. E quando ela pega o ônibus pra ir pra cidade grande, a Hopper aparece e pede pra subir e senta do lado dela. Aí ela pergunta pra Hopper: o que você tá fazendo? Aí ela fala: eu não sei, eu espero que você tenha um plano. Pois as duas morrem de dar risada uma com a outra. É uma risada super gostosa. Eu adoro esse momento, tá? Porque, ai, é tão legal. A Ruth, ela parece ser uma pessoa tão da hora que você fala: meu, que legal. Queria estar aí nesse meio desse plano aí. Pois elas dão uma risadona gostosa e a Ruth fala: eu tenho um plano sim, e vai ser maravilhoso ter uma mulher fiel como é a Hopper do lado dela pra executar esse plano. Pensei que você tivesse algum plano. Bom, acontece que as duas unem as poupanças delas pra poder lançar um escritório que agencia mulheres pra arranjar emprego pra essas mulheres. Segundo a Ruth, a visão dela, mulheres como elas, mulheres rejeitadas, mulheres que a sociedade faz questão de excluir completamente, de fingir que não existem. Ela decide na cabeça dela que mulheres assim, com o direcionamento certo, podem se tornar uma potência no mercado de trabalho. E logo na primeira semana, a agência é um sucesso. Várias mulheres se inscrevem, deixam os currículos. A Ruth faz entrevista com várias delas e consegue, de fato, movimentar e colocar elas em empregos específicos. Porque como ela se torna uma agência praticamente referência, onde ela emprega apenas mulheres, os lugares começam a solicitar. Acontece que ela usa essa agência, da qual ela é sócia junto com a Hopper, e deixa panfletos lá no escritório que trabalha o Bob, porque ele tá precisando de uma secretária e contadora. Acontece que ela própria vai indicar uma secretária e contadora que ele vai contratar. Pois bem, ela entrevista uma menina, na verdade ela recebe a fita de vídeo de uma menina que tá falando os sonhos dela, que ela é maravilhosa, que ela pode ser secretária e que ela também tem contabilidade, mas que ela deixa declarado que o sonho dela é trabalhar pra um homem bem rico, pra eles ficarem juntos e ela se casar com ele e se tornar a esposa dele. E a Ruth fala bem assim: nossa, ela é perfeita, porque ela pensa: eu vou dar pra Mary Fisher um pouquinho do veneno dela. Então ela manda essa loira pra ser entrevistada lá no escritório do Bob, e o Bob nem pergunta as qualificações dela, diz que ela tá contratada na hora. E a vida da Mary Fisher tá uma merda. O livro dela é negado pela editora, porque ela fala que o livro tá muito ruim, que ninguém vai querer ler aquele livro. A matéria da People é publicada. Inclusive, a Ruth, já houve um glow up na Ruth, tá? O cabelo dela já tá diferente, ela faz uma cirurgia pra poder retirar aquela verruga que ela tinha no rosto. Ela começa a usar roupas muito mais cleans, né? Roupas muito mais parecidas com as da Mary Fisher. E isso faz uma certa conexão com o livro. Mas aqui, visualmente, é muito colocado, né? Que as roupas da Mary Fisher refletem o quão poderosa e bem-sucedida ela é. Então, enquanto a Mary Fisher começa a usar umas roupas com umas cores completamente diferentes, a Ruth começa a usar roupas com as cores das da Mary Fisher. E para além disso, o Bob tá, obviamente, traindo a Mary Fisher junto com a secretária. Um dia ele chega em casa e a Mary Fisher tá chorando no colchão, falando que a editora não quer publicar o livro dela. O Bob fala que também achou o livro dela meio ruim. Eles brigam porque ela acata que ele tá traindo ela, ele sabe que ele tá traindo ela, e ele acaba indo dormir no sofá enquanto ela dorme sozinha na cama. Ou seja, um caos total. E aí, a garota tá completamente apaixonada pelo Bob. O Bob já falou coisas incríveis pra ela. E aí a Ruth dá um conselho pra ela. Ela fala assim: por que você não fala que ama ele? A menina fala: não, quando você fala que ama, eles correm. Ela fala: não, se ele te ama como você diz que ele ama, porque você fala que ele te fala coisas incríveis, ele vai entender que sim. E vocês vão ficar juntos. Vai ser incrível. Pois ela fala, e ele demite ela no dia seguinte. Inclusive acusa que ela tá
tentando subir na empresa às custas dele, que ela tava seduzindo ele. Fala coisas terríveis a respeito dela. Só que isso fazia parte dos planos da Ruth. Porque aí ela dá um ombro amigo pra garota, conversa com ela, tenta acalmar ela e, né, no meio dessa conversa, a Ruth consegue tirar dela que de fato o Bob rouba os clientes. Que ele desvia uma parte do rendimento dos juros das contas desses clientes e joga numas contas lá na Suíça. Sabendo disso, a Ruth fala que elas poderiam dar uma lição no Bob e entregar ele pra Receita Federal. E a menina topa, porque ela conhece tudo, ela conhece as senhas, tudo. Pois elas invadem o escritório do Bob de madrugada. A menina entra na conta dele e faz uma transferência altíssima de mais de $200 mil. E enquanto ela tá fazendo as coisas ali, ela encontra umas fotocópias que o Bob fez dele com essa amante, enquanto os dois estavam se pegando no escritório, e que mostra que ele tava segurando a bunda dela, mostra que tava acontecendo atos libidinosos ali. Ele fez aquelas fotos, guardou aquelas fotos, e a Ruth fica com elas. Então a Ruth denuncia ele pra Receita Federal e envia as fotos pra Mary Fisher. Quando a Mary Fisher vê as fotos, automaticamente ela detona tudo com ele, porque uma coisa é ela achar que ele tá traindo, outra coisa é ela ter certeza. E aí durante uma das festas que a Mary Fisher tá dando ali anuais na casa dela, a polícia chega e leva o Bob pra cadeia. Ele vai começar a ser julgado. Antes disso, ele se encontra com o advogado dele. E o advogado revela que é meio difícil de explicar por que tinha tanto dinheiro saindo da conta dos clientes e indo pra conta dele. Mas ele pode avisar que foi um bug do sistema. E que o que vai corroborar pra ideia de que foi um bug do sistema é que o dinheiro da própria esposa dele, né, da própria mulher dele, que no caso é a Mary Fisher, que ele não é casado no papel com ela, mas eles estão juntos, né? Então, tipo assim, a mulher com quem eu estou junto também teve dinheiro dela indo pra essa minha conta. Então, tá na cara que isso foi um bug do sistema. E aí ele fala, ai, show, vai ser isso mesmo. Só que a Mary Fisher, ela olha e fala bem assim, peraí, porque eu sei que você tava roubando. Só que aí descobri que você tava roubando até de mim. Pra Mary Fisher acabou. Só que pra além disso, a carreira do Bob também acabou. Porque é claro que ela demite ele e ela vai falar horrores dele. Então a Ruth risca da lista do Bob de conquistas carreira. Sobra só liberdade, que também acaba. Por quê? Ele vai ser julgado por um juiz que, segundo o advogado dele, chama Juiz Phillips. Eles jogam golfe de final de semana com esse Juiz Phillips e que ele vai aceitar um dinheirinho pra poder dizer que o Bob, na verdade, estava enganado e considerar o Bob inocente dessas acusações, tendo só que pagar uma multa, fazer uma coisinha ali ou outra. Porém, quando a Ruth desconfia disso, o que ela faz? Ela liga pro Supremo Tribunal, porque uma das mulheres que ela agenciou, inclusive uma das primeiras que ela conseguiu emprego, nesse momento é escrivã no Supremo Tribunal. E aí ela pede um favorzinho pra ela, pede pra mudar o horário do Juiz Phillips e colocar uma juíza bem cascadura no horário do Juiz Phillips. E aí ela troca e coloca uma juíza que é assim, a lei acima de tudo. Quando ela entra, ixi, eles já ficam pirados. Acontece que ela sentencia o Bob a anos de prisão e multa milionária. E na hora que ele tá sendo levado, a Ruth aparece, ela foi assistir o julgamento dele. E ela fica séria, olhando pra ele. Ela fala na mente dele que até sentiu um pouco de pena dele naquele momento. Mas é isso, querida. Pode ir lá. E aí ela arrisca da lista dele liberdade. Porque isso também ele não tem mais. Ele não tem mais nada. Bom, no fim das contas, a Mary Fisher vende a mansão onde ela morava, porque virou tudo um caos, virou uma merda. E já o Bob, que tá preso, recebe a visita da Ruth junto com as crianças, para as crianças verem o Bob. E a Ruth tá muito imponente, ela tá sentada de uma maneira grandiosa esperando pelo Bob. E o principal, ela tá vestida nas cores exatas, agora é na exata cor, o tom de rosa que representava a Mary Fisher. O Bob conversa, fala pra Ruth que ela tá diferente, porque ela tá mesmo, né? Ela tá muito mais empoderada. E diz que em alguns meses ele vai ser liberto e que ele tava pretendendo talvez fazer um jantar pra eles, se ela topava. E pode deixar que ele mesmo cozinha. E ela fala que seria legal. E aí é um contraponto, né, gente? Porque pensa, tudo isso se desenrolou de fato durante um jantar, o qual o Bob obrigou a Ruth a cozinhar pros pais. Termina com ele dizendo pra Ruth, completamente poderosa, que ele poderia cozinhar dessa vez. Ô, Ruth! Eu queria visitar vocês, eu faço a janta. Seria legal. E a Mary Fisher lança um livro baseado no que ela viveu com o Bob. E o que é legal é que durante o lançamento, né, ali quando ela tá sendo entrevistada, ela tá toda de preto. Então assim, o visual dela tá completamente outro. E quando ela vai falar sobre os críticos, sobre o que os críticos acham, o que eles falam, ela arruma o óculos, mas é muito tendenciosa a cena, porque ela arruma com o dedo do meio. Dá pra ver claramente que ela mostrou o dedo do meio pra crítica. Teve críticas excelentes. É, ele teve sim. E de críticos
sérios. Aí eu não sei se foi por parte do filme, por parte da personagem, eu não sei por parte de quem que foi, mas na hora que ela fala sobre os críticos, ela mostra o dedo do meio discretamente. Assim, discretamente. Acontece que esse livro é um sucesso e durante a sessão de autógrafos que ela tá dando, a Ruth aparece pra poder ter um autógrafo dela. Ela olha pra Ruth, ela não reconhece a Ruth completamente e aqui, mais uma vez, o contraponto visual. Isso é muito importante no cinema. Enquanto ela tá toda de preto, a Ruth tá toda de branco. Radiante, segura de si e sabendo exatamente quem ela é. O interessante é que quando elas se despedem, os olhos da Ruth brilham, cor de rubi assim, um vermelho, e ela só vai embora. Porque ali é o fechamento, ali acabou. O que tinha entre nós terminou aqui. Em seguida, a Mary Fisher dá autógrafo pra um cara, que ela meio que começa a dar em cima do cara imediatamente. E tomara que ele não seja um cara casado, né? O filme termina com a Ruth caminhando na rua, resplandecente, toda de branco, ao som da música Looks Like an Angel. Ela se parece com um anjo. Outras mulheres começam a se juntar com ela nessa caminhada, como se ela fosse uma líder, uma representante desse grupo. Mulheres que esqueceram de si mesmas para se doar a um casamento e a um marido que, em contrapartida, não deram de volta todo o amor, apreço, atenção e carinho que recebiam. A Ruth, nesse momento, representa essas mulheres e o poder do recomeço. Principalmente, a crença no recomeço e no sucesso. E desse jeito termina Ela é o Diabo. E o filme se tornou um clássico cult aclamado hoje em dia. Todo mundo gosta do filme Ela é o Diabo. Na época, ele não foi um grande sucesso de bilheteria. Teve ali uma bilheteria modesta, mas a crítica gostou muito. Gostou tanto que a própria Meryl Streep foi indicada ao Globo de Ouro no ano seguinte. Então existiu ali uma coisa que o filme tem um lance. Com o passar dos anos, os comentários a respeito do filme e uma certa inconsistência no roteiro, que eu não sei que inconsistência é essa que a galera tava vendo, foi completamente esquecida, já que o filme foi considerado inteligente, à frente do seu tempo, em várias instâncias necessário, o que é muito bom, né? E como eu disse, tem um livro no qual a história foi baseada e tem uma série da BBC que foi bem baseada no livro mesmo, aonde a Ruth, ela faz várias cirurgias plásticas pra ficar parecida com a Mary Fisher no final das contas, porque ela fica meio que obcecada por isso. A Mary Fisher, ela morre, ela fica doente e morre, e a Ruth, que nesse momento tá muito parecida com ela, inclusive, gente, ela é alta e ela faz uma cirurgia ela super arriscada, onde ela diminui os ossos da perna dela pra ela ficar mais baixinha, pra ela ficar da altura da Mary Fisher. Vai se tratar, garota! Então no final das contas, e aí ela tem que fazer fisioterapia, então no final das contas ela vira de fato a Mary Fisher. O marido dela deve a condicional em liberdade dele a ela, porque é ela que consegue a condicional dele, e aí ela vive torturando ele, porque como ela tem agora a aparência da Mary Fisher e ela mora na casa da Mary Fisher e o marido dela depende dela pra tudo, ela faz, por exemplo, na série, ela faz com que ele veja ela tendo relações com outros caras, e ele tem que viver aquilo, porque ele tem um machismo dentro dele também, ele tem que ver aquilo, e ele fica inclusive na dúvida, porque ele não sabe, tem hora que ele se desassocia da realidade, ele não sabe se é a Mary Fisher ou se é a esposa dele muito louca, que fez um plano de vingança e acabou com a vida dele. No livro, ela rouba os clientes do Bob pra ela transa com vários homens pra se desligar emocionalmente do Bob. Nossa, o livro é pesadíssimo. E a série, com base no que eu vi, é pesada também. Mas eu não vi muito, porque ela só tem em inglês, nada em português, e também não tem legenda. Então, aí pra mim assistir, nossa senhora, quase 4 horas de série, porque são 4 episódios, se eu não me engano, em inglês, sem legenda, aí pra mim é demais, too much. Mas se vocês procurarem no YouTube, tem, tá? Pra vocês darem uma olhada. E é isso, o filme é um sucesso. Eu adoro Ela é o Diabo, assisto de vez em quando, todo ano eu assisto. Pelo menos uma vez por ano eu assisto, porque eu acho muito divertido. E eu quero saber de vocês se vocês gostaram também. Se vocês nunca assistiram, comentem o que vocês acharam, se vão assistir, se vocês já assistiram, gostaram de relembrar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.